Fala lá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor George, mais uma vez aqui. Hoje eu quero mostrar um negócio interessante para vocês aqui. Eu gostaria que vocês aprendessem muito. Vocês verem na prática o que é uma mensuração, cara, que vem como base de GDO, né? A gente tem aprendido aí na teoria um monte de coisa, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente avalia uma meta de UDI, por exemplo, para GDO? Como que eu estabeleço isso? Eu estabeleço pelo coco, estabeleço na realidade de forma aleatória? Não. A gente tem uma ciência por trás disso daí, né? Principalmente nas UDIs aqui na capital mineira e na UDI, né, da capital mineira, na primeira RPM. Então a gente trabalha de uma forma técnica que a gente consiga dar uma resposta ao comandante sem que seja algo aleatório. Isso que é importante vocês entenderem. Então presta bastante atenção para vocês observarem isso daí. O que eu faço é uma série de programações, né, na linguagem Python. E aí eu utilizo vários pacotes aqui de dados, né, que já são estabelecidos na linguagem Python, para fazer o quê? Para buscar uma projeção futura. Isso é muito utilizado em grandes empresas. Por exemplo, a gente vai utilizar o modelo Profit, esse modelo aqui, ó, o Profit. Esse modelo Profit, ele é utilizado em diversas organizações, Amazon, Facebook e outras empresas, né, que trabalham com projeções. Mas basicamente é isso. Os pacotes já estão montados, isso aqui já estão montados, eu apenas baixei esses pacotes. Depois o que eu fiz? Eu vou juntar as tabelas, aí eu pego um banco de dados de todos os crimes que aconteceram desde 2015 até 2022. Então a ideia é trazer esse banco de dados. E aí, como eles vêm separados por ano, o que eu faço? Faço uma junção. Aí eu começo a programar para que eles fiquem juntos, e aí eu faço apenas um banco de dados. Eu começo a quantificar isso, né, quantos que foram, quantas ocorrências que foram. Eu estabeleço o meu filtro. Nesse caso aqui, vocês podem observar que eu estabeleci um filtro de roubo, e eu quero saber quais foram os consumados. E aí eu começo a especificar as datas que aconteceram isso daí, faço uma junção dos dados, e isso nós chamamos de tratamento de dados. E aí depois eu crio um modelo de tendência temporal. Tem várias técnicas utilizadas e tal, Hot Winter, tem outras técnicas que são utilizadas, regressão, né? Eu escolhi o Profit, que é a que a mais foi assertiva para a gente lá em relação ao que já acontecia nos anos anteriores. Então, como é que a gente faz isso aí? Para saber qual é a mais precisa. A gente faz uma série de testes, né, que foram feitos lá, e aí fala, não, essa técnica aqui ela vai atender perfeitamente aquilo que a gente espera e fazer uma projeção bem próxima daquilo que seria o real. E aí, dentro disso, a gente vai estabelecer metas e aí buscar que todos tenham a oportunidade de alcançar metas cada vez mais robustas, porque a nossa visão é dar à sociedade um retorno muito maior. Essa é a nossa visão. E aí, na hora que a gente começa a rodar o modelo, a gente vai fazer, né, rodar o modelo, aí vocês vão perceber que eu quero uma data futura, porque a projeção ela vai fazer uma projeção futura. Como eu fiz esse modelo no final do ano passado, a data futura que eu estava esperando é até o dia 31/12 de 2023. Então eu queria saber no ano de 2023 o que iria acontecer, quais são os fenômenos que iriam acontecer. E aí a gente roda esse modelo, ele vai me dar uma série de dados aqui, ponto máximo, ponto mínimo, como que vai acontecer, e eu vou ter um gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão, cara, conta uma história pra gente. Eu adoro, pessoal, gráfico de linha, não, eu gosto muito do gráfico de dispersão, porque ele vai contar uma história pra gente. Olha que interessante aqui essa história, olha. Quando eu estou aqui, por exemplo, no ano de 2015 a 2016, percebam que os 50, a gente mostra aqui que são 50 roubos consumados por dia. Então, quando eu tenho 200 aqui, são 200 roubos consumados por dia. E observem essas bolinhas aqui, ó, isso na capital, onde tem 2 milhões e meio aproximado de pessoas. Quer dizer, muita gente, né? Então acontece vários fenômenos diariamente.
Mas olha o que vai acontecer. Tá vendo aqui que é até uma área de controle, só que é uma área de controle com uma dispersão muito alta. Então tem dia que tinha dia, né, que tinha 50 crimes, tinha dia que tinha 150. Olha só no ano aqui, ó, nós chegamos a ter aqui aproximadamente 180 crimes por dia. Então você tinha uma variação de dispersão muito grande. Isso demonstra um descontrole de algum fenômeno. Não é só fenômeno criminal, nem nada disso, não. Em qualquer fenômeno que a gente colocar matematicamente, a gente quer fazer esse, né? Se o objetivo for esse, é buscar o controle disso daqui. E observem que, a partir da instalação da GDO, os outros anos eles começam. A gente tem em 2016 aqui uma variação até maior, uma amplitude até maior. Mas a partir de 2017, esse fenômeno, e aí a gente pode atribuir várias coisas aqui na capital, a base, né, a instalação, né, das motos, das Mike Papa, das motos patrulha aí, né, que o pessoal não conhece, e isso vem diminuindo progressivamente. Em 2018, o cone de controle já começa a entrar aqui nesse primeiro quartil aqui, né, que a gente divide em 4 quartis aqui, e a gente quer ficar nesse primeiro quartil como zona de controle. 2019, a gente tem além disso uma nova queda e uma junção maior, os dados ficam mais juntos aqui, ó. A gente fica mais com uma densidade maior desses dados. Ocorre alguns outliers. Outliers é essa separação que existe aqui, ó, na hora que foge um pouquinho da zona de controle. Em 2020, após fevereiro, que é o carnaval, se vocês observarem aqui, sempre tem um fenômeno de outliers. Em 2020 acontece isso daqui, e aí a gente já começa a ter uma zona de controle dentro do primeiro quartil, que isso é a perfeição, e cada vez mais reduzindo. E aí 2021, a mesma coisa, 2022, a mesma coisa. Então a gente já tem 3 anos de zona de controle assim, fenomenal. E em 2023, uma projeção também dentro dessa zona de controle que a gente observa aqui nesse gráfico. Então existe uma história por trás desse gráfico. E aí na hora que a gente coloca a tendência, uma tendência de queda para o ano, o que acontece aqui é a relação futura, né? E a gente vai buscar aqui o que pode acontecer, o que deve acontecer em 2023 e continua uma tendência de queda. Aqui mostra os modelos matemáticos do que vai acontecer. Por exemplo, os crimes de roubo em regra no domingo e no sábado diminuem, e nos dias de semana tem uma tendência maior, e claro, a questão comercial, as pessoas trabalhando na rua e tudo mais. E aí também a gente tem os modelos mensais. Acontece aqui a partir de janeiro o aumento dos crimes, o pico acontece em março, e a gente vai tendo uma redução, né, com uma tendência aqui de maio até setembro, e até pode ser uma gestão de férias, de comando, tem várias coisas que a gente pode pensar aqui com modelo de gestão integrada, modelo de gestão estratégica, quais são os períodos de férias que eu tenho que ter mais policiais na ativa, que eu tenho que ter mais policiais específicos, e qual o período que eu posso liberar um pouco mais das férias. A matemática também mostra isso. E aí eu vou fazer uma projeção mês a mês. Vocês observam que isso daqui, ó, é só o mês de janeiro. E aí no mês de janeiro, qual que seria a tendência de queda? E aí no mês de janeiro também, quais são os modelos? Aí repete também o que acontece no modelo anual. E no mês de janeiro a gente fez uma previsão de 19,9 roubos por dia. Uma capital gigantesca, é uma quantidade tranquila. A gente não quer zero, mas pô, crime zero é impossível. Crime zero, todo mundo sabe que é impossível. Não existe lugar do mundo com crime zero. Se aquelas ilhas lá, só tem 2 pessoas, e olhe lá. E aí, como que foi esse modelo preditivo? Ele conseguiu chegar dentro desse limite aqui? Claro que a gente sempre vai buscar o mínimo. A gente vai buscar menos do que isso, né? Se a gente fez uma projeção, desculpa aqui, só um detalhe aqui. A projeção foi de 19,20, tá? 19,20. A projeção para o dia na capital. E aí a gente vai estabelecer uma meta. Então a gente quer essa redução de 19,20 para baixo, ok? E aí nos 31 dias de janeiro aconteceram 617, o que equivale a 19,9. Né? Correspondeu aqui 97% de acerto em relação à projeção.
Eu queria que fosse maior? Não, a gente vai buscar menor. Mas isso está numa projeção melhor para a GDO. Porque a GDO normalmente é maior do que a nossa projeção. A nossa projeção a gente sempre vai jogar para baixo para a gente conseguir um resultado melhor. E assim a gente vai fazendo mês a mês, fevereiro, março, abril, maio, fazendo a projeção específica para a gente alcançar os resultados. Isso também foi utilizado como projeção e trabalho para o carnaval. O carnaval, a mesma forma, a gente alcançou um resultado assim histórico, melhor carnaval de todos os tempos dentro da capital mineira. Mas a gente também tem uma ciência, a gente trabalha com um planejamento muito louco. Olha que bacana, cara. Olha a projeção do carnaval. Olha a projeção do carnaval dos crimes aqui. Olha o que a gente teve aqui no carnaval de 2023. Muito legal, né? Ah, pô, mas é muito pesado, não sei o quê. Não, faz um detalhe aqui, ó. Olha os roubos, né, que tem na capital em mensais. Olha os roubos mensais que acontecem em São Paulo. Para vocês terem uma ideia se a gente está indo bem ou não, você tem que ir lá na capital de São Paulo e fazer uma projeção, verificar como que funcionaria isso. Entendeu? Olha a diferença na capital paulista aqui, ó. 11 mil, 10 mil, 12 mil. Então, assim, isso é mensal, cara. É muita coisa. É muita coisa. Então, a gente consegue ter essa ideia aí de como que funciona, né, o controle, né, a gestão de desempenho na prática, no dia a dia, monitorando cada crime, buscando aperfeiçoar as prisões, buscando aperfeiçoar, né, o tratamento aí em relação como que a gente vai atuar com os órgãos de segurança pública. Então, isso é muito importante para que vocês tenham noção dos resultados quando isso tem ciência, quando isso é monitorado. Beleza? Isso é real. A gente está aí trabalhando todos os dias para buscar um aperfeiçoamento. Se vocês entenderem isso e aplicar, inclusive na vida de vocês, vocês vão ter resultados muito mais efetivos. Grande abraço e até a próxima.